Então, muito obrigada, eu não vou cortar, que eu acho que ninguém nunca nem me viu chorar. Por isso eu valorizo cada segundo que eu vivo. Porque se eu tivesse poder para voltar, eu voltava pro maior luxo da minha vida, que era ter 7 anos de volta e ter a mãe. Quantas vezes você chegou nessa estaca zero? 6. Mas não é o zero. Ninguém recomeça do zero. O já não é zero, porque você já fez alguma coisa. Então você já tem uma coisa que é mais importante. Você já tem armazenado do cérebro na mente conhecimento, vivência e aprendizado. Você já passou um período. As portas estão lá. Estão só encostadas. Você descobre que não tem chave, é só você empurrar. E as portas vão se abrir. E pra mim, eu agradeço sim muito, porque pra mim é uma aula. Tudo que você contribui, tudo que você ensina no empreendedorismo, na fé, no que é possível, independente de onde você veio, é tudo que eu acredito e você é uma inspiração. Luxo e lixo é o seu ponto de vista. O luxo, você nunca esquece como alguém te fez sentir. E é numa resposta, é num sorriso, é num olhar. Isso é muito valoroso. Tudo que você construiu, quanto é possível. E eu falo isso pra muitas mulheres que acham que não. Não tem como você saltar se você não baixar. Ou seja, não tem como você prosperar se você não tiver humildade. Olá pessoal, e hoje estamos aqui no episódio Luxo Concreto para falar para vocês aquilo que realmente é luxo. E eu não poderia trazer uma pessoa que para minha vida, para minha trajetória empresarial é tão importante, que é um dos empresários maiores do Brasil, mas mais do que isso, a simplicidade que ele trata o luxo. Para mim é uma aula, para mim é uma escola, e vocês sabem exatamente o quanto eu falo para vocês aquilo que é verdade e a verdade da Sofia. Então, para mim, acho que eu nunca tive num episódio tão emocionada. Obrigada, Geraldo. Eu te agradeço. Mesmo, de você ter aceito. Porque Ai, que bênção. Eu tive uma vida muito difícil e chegar aqui, eu gosto de falar para as pessoas, né, de o quanto é possível. E você, né, que teve a sua mãe até os 7 anos, que ela tá aqui com você até hoje, acompanhando. Imortal. E tudo que você construiu, o quanto é possível. E eu falo isso para muitas mulheres que acham que não. Então, muito obrigada, eu não vou cortar, porque eu acho que ninguém nunca nem me viu chorar. Isso é super importante, as pessoas precisam voltar a resgatar a humanização. Sim. O que está acontecendo com você agora é ser humano. Sim. O humano precisa chorar, porque cara, estão largando a inteligência emocional, estão falando só da artificial. E pra mim é importantíssimo, por quê? Às vezes a pessoa fala, Sofia, seu primeiro 1 milhão aos 23, você conseguir ter o primeiro projeto aqui e ali, trabalhar em 3 continentes, mas eu sempre falo, nunca esqueça a pessoa, o ser humano que você é. Então, Geraldo, pra quem não conhece, seja bem-vindo. Eu tô muito feliz de ter você aqui mesmo. Gratidão, meu carinho. A energia de vocês é extraordinária. O seu abraço, cara, tem energia divina pura. Eu me senti em casa, tanto que nós ficamos... fazer bater um papo de 40, nós ficamos 50 ali. Já fizemos um podcast antes. E eu queria que o Geraldo se apresentasse. Né, tem muito aqui da nossa audiência no Brasil, Singapura, fora. Seja bem-vindo, Geraldo. Que prazer estar com você. Gente, quando se fala luxo concreto, então, eu estou me sentindo muito em casa. Porque, cara, eles estão falando da base. Não é a base da fundação de um alicerce para levantar um prédio. É a base chamada família. Aqui eu encontrei um ambiente onde as pessoas se conectam. O sócio, parece que é tudo irmão. Família, o carinho, o time, a energia, o lugar, a energia te acolhe. Então estar aqui para mim é um privilégio. Eu sou um desses caras que faz parte desse movimento que é de humanização. Um ser humano não é de onde você veio, onde você se colocou. A pessoa, mas você nunca catava latinha? Então, talvez tenha mudado o tamanho da lata. É só isso, tá? As coisas foram mudando, os tempos não são difíceis, são diferentes. E meu nome é Geraldo Rufino, para quem não me conhece, um empreendedor. O que é empreender? É o que a Sofia está fazendo desde garotinha. Empreender é servir, é atender, é se fortalecer e cuidar do próximo, é pôr a máscara em você e proteger quem está do lado. É você criar essa conexão e buscar o sucesso. O que é sucesso? Estava agora há pouco falando com a Sofia, ela falou da mãe dela, eu fiz questão de fazer um vídeo e mandar para a mãe dela. Sucesso é quando alguém está num ambiente e lembra da base, dos valores, da essência, da raiz, da família. Sim. Sucesso é quando você continua
em qualquer lugar e os seus estão perto e não tem pressa de ir embora. Você está com o pai, com a mãe, com o filho, com sogra, sogro, e eles querem ficar perto de você, independente da sua condição financeira ou social. Isso chama-se sucesso. Então, estão confundindo valores com coisas. Então, não é o tamanho não é o tamanho das suas conquistas, é o seu tamanho. Não é quanto você tem, é quem você tem. Então hoje eu estou me sentindo em casa. Que bom. É quando você percebe que você tem uma família onde você vai. A extensão da sua energia que conecta com o outro e a gente se abraçou e ficou. Sim. Então assim, cara, isso é extraordinário. Então eu acredito que eu sou esse ser humano, Geraldo Rufino, um empreendedor. Um sucateiro, agora isso é profissão, isso é atividade, cara, mas na realidade eu acho que empreender é o que eu via minha mãe fazendo, que era cuidando, que era servindo, que era atendendo. Eu acredito que Jesus é empreendedor. E a mulher copia muito Jesus, né? A mulher copia porque a mulher faz exatamente o que fazia esse grande líder. Ela atende, ela serve, ela fortalece, ela dá direção, ela protege, ela tem poder e ela usa o poder para servir, para atender, para proteger. Ela tem poder de dar vida. Que é o que Jesus fazia, ele conseguia ressuscitar. A mulher consegue a mesma coisa, ela consegue dar vida. Então, e ela faz exatamente o que Jesus fez, ela dá a vida por quem ela deu vida. Olha que interessante. Sim. E você acha que nós sabemos tudo? Eu acho que nós estamos em plena evolução. Então eu fico muito feliz de estar aqui para entender que nós estamos batendo papo com dois seres humanos. Eu, criatura... Sofia é criadora, a mulher é criadora, nós somos criatura. Então, para mim, é um privilégio poder estar aqui diante de você, alegria. Da sua grandeza e o que você já representa para outras mulheres. O dia que as mulheres perceberem que o que a Sofia pode fazer, qualquer mulher pode, e ela começar a olhar para dentro e começar a dar o primeiro passo e assumir a liderança definitiva da humanidade, nós vamos ter um mundo melhor, não acabam-se as guerras, acabam-se as diferenças, as pessoas vão criar solução para a saúde e não para a bomba atômica. As coisas vão tomar outro rumo quando o comando for feminino. A generosidade, a grandeza, a solidariedade, a força da mulher. Para mim, nós somos dependentes da mulher e feliz quem já reconhece isso e guia esse ser superior que não anda do seu lado. Ela tem humildade para andar do seu lado, mas não tem como ela andar do seu lado, porque ela está quilômetros da frente. Ela nasceu primeiro, ela veio primeiro, nós viemos depois. Ela é criadora, nós somos criatura. Então, estar com você, para mim, é um privilégio. O privilégio é meu, Geraldo, mesmo, porque eu mostro o quanto é possível, independente do berço, independente da onde você coloca as situações, né, a sua força, porque são as nossas escolhas. Dia a dia que vai fazer a gente chegar lá. Eu comecei a trabalhar novinha, aos 15, mas eu não parei desde então. Você começou ontem, né? Que você continua novinha. Ai, obrigada, Geraldo. Obrigada. E eu falo que o quanto é importante as escolhas, e isso tem a sua trajetória, que é uma escola disso. Em qual momento, Geraldo, eu não gosto dessa tipologia, eu não uso, na verdade, uma virada de chave, porque pra mim, assim, eu não podia dar errado, e eu precisava ajudar e olhar, assim, ajudar meus pais, né? Então, não podia dar errado. Então, não tive aquele momento, qual momento virou minha chave? Então, eu tive que levantar e fazer, né? E deu muito errado, deu certo, as pessoas, elas olham só o que dá certo, mas eu falo que para dar certo dá muito errado antes. Então, em qual momento da sua trajetória, Geraldo, você olhou e falou assim, sou eu comigo, eu preciso mudar isso daqui e ponto, sabe? Porque não é uma chave, a pessoa ela fica procurando um botão. As portas estão lá. Sim. Estão só encostadas. Sim. Você descobre que não tem chave, é só você empurrar. E as portas vão se abrir. Eu aprendi isso e eu comecei a empurrar portas porque eu estava fortalecido, porque a minha mentora base, que é a mãe, me passou valores que me fortaleceu. E eu entendi que eu podia. E eu queria ser um ser humano importante. Um ser humano importante empurra as portas. E um ser humano importante eu comecei a ser com 8 anos de idade. Então, se tem alguma porta que eu precisei empurrar, eu comecei com 8 anos. Eu percebi que as portas não tinham tranca, porque a minha mãe me ensinou isso. Ela dizia que eu podia. Eu acreditei nessa gigante e eu comecei a empurrar as portas. O que era empurrar a porta para mim? Ser um ser humano importante. Era eu conseguir trabalhar 12 horas por dia com 8 anos de idade. E não era escravidão, trabalho escravo. Não era o prazer de produzir e pôr café da manhã para 9 pessoas em casa. Aquilo para mim era uma bênção. E eu ficava todo feliz, me sentia todo importante, porque eu conseguia com meio salário, consegui pôr café da manhã para meus irmãos e para o meu pai. Então, na realidade, aquilo para mim foi uma virada quando eu percebi o quanto eu podia. Sim.
Então eu entendi, de lá pra cá eu nunca tive um problema maior que eu. Eu podia com 8 anos ajudar o próximo. A solidariedade eu aprendi com a minha mãe dividindo comida que a gente pegava na feira. Eu já era locomotiva, eu entendi que nós nascemos locomotiva. E eu copiei isso de uma mulher. Uma mulher linha de frente que, mesmo meu pai não tendo ouvido ela continuou nos ensinando e meu pai entende que se ele tivesse ouvido nós teríamos talvez uma trajetória diferente, mas eu acho que a trajetória a gente não reclama. Quando a gente fala, teve momentos difíceis, o que você chama de difícil? Eu acho que é nessa hora que você ganha anticorpos. Que teve fases que eu errei. Errou? Será que você errou mesmo? Porque, na realidade, nós não sabemos nada de nada. São ciclos e cada fase é uma fase. Eu aprendi a arte da gratidão. Eu aprendi tanto a gratidão para agradecer o dia que inicia, que é o milagre que acontece pra gente todo dia, e o resto era comigo. Eu olhava o copo, como esse copo aqui. O copo tá meio cheio, meio vazio. Não, é o copo. Meio cheio, meio vazio, uma escolha minha. Você falou de escolhas. Eu sempre escolhi que eu tinha o copo. O que eu ia fazer com ele, aí é comigo. Então, e eu aprendi isso. Então, essa coisa... Respondendo a sua pergunta, quando é que eu percebi que eu poderia um pouquinho mais? Com 8 anos de idade. Olha, isso pra mim é fundamental, porque a pessoa ela tem que saber o valor dela. Não é porque eu fico tão, assim, quando a pessoa fala, mas Sofia, é isso, hoje você pode por causa daquilo, mas eu lembro a palavra que meu pai me disse quando eu voltei chorando da escola, porque eu era a única mais escura da escola que eu estudava. E meu pai é negro, e meu pai falou assim, filha, você é a mais especial que tem. E aí, aquilo ficou na minha cabeça porque eu acreditei naquilo. E às vezes a pessoa ela ouve algo e ela acredita naquele algo que é ruim para ela. Né? Então, vindo de uma pessoa, você falando isso, às vezes você está assistindo, aonde que está o erro? Naquilo que você acredita em você mesmo, que você tem força para isso. Exatamente. Você é aquilo que você fala, pensa e acredita. Sim. Por isso que eu falo da crise, né? Crise é que nem fé. Se você acredita, vem para você. Então, essa cara... E a fé é a certeza de coisas que a gente não vê, né? Exatamente. Então, a crise também você não vê. Só que se você acredita, ela te visita. Por isso que eu falo, gente, cuidado com aquilo que você está acreditando. Né? Tenha fé. Então, Deus não sacaneia ninguém. A baixadinha é o ponto que você atinge a humildade. É ali que você consegue ter força para saltar. Não tem como você saltar se você não baixar. Ou seja, não tem como você prosperar se você não tiver humildade. No mundo do empreendedorismo, eu já tive muitas mudanças, né, que tive que fazer. E eu falo que a mudança é de 180 graus. Você tá aqui, vem para cá, tem que se reinventar, tem que ter agilidade. E a gente, né, atua em momentos de muito desafio para quem empreende, juros, sou tributarista, enfim. Só que eu sempre vi uma solução. Na sua trajetória, eu costumo dizer assim, que o empresário, ele não quebra, né? Ele chega numa estaca zero e ele vai, ele se reinventa. Quantas vezes você chegou nessa estaca zero? 6. Mas não é o zero. Num ponto. É porque, na realidade, as pessoas falam, vou ter que recomeçar do zero. Ninguém recomeça do zero. O já não é zero, porque você já fez alguma coisa. Algo. Então, você já tem uma coisa que é mais importante. Você já tem armazenado do cérebro na mente conhecimento, vivência e aprendizado. Você já passou um período. Você já tem anticorpos. Quem já tem anticorpos não começa do zero. Então, se você nunca aconteceu nada com você está no zero. Sim. Quando te acontece alguma coisa, você saiu do zero, você recomeçou e você agora já tem anticorpos. Então eu me preocupo muito mais com quem nunca quebrou do que quem já quebrou mais que uma vez. Porque assim, o cara já sabe o caminho. O cara que nunca quebrou, que se acha, eu nunca quebrei, eu tenho uma gestão. Então, cara, olha direitinho. Você tem felicidade, você tem saúde, porque a pessoa quando fala de quebrar, ele olha a conta bancária. Sim. Cara, eu acho que é muito mais que isso, porque assim, eu quebrei 6 vezes, mas eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu nunca comecei do zero, eu só fiquei sem dinheiro. Eu tinha valores, eu tinha armazenado eu tinha credibilidade, eu tinha armazenado a inteligência emocional e espiritual, eu não perdi a fé. Então, começar de novo é o de menos. Ao contrário, eu começo do meio. Porque eu tenho tanta informação, tanto conhecimento, que eu não estou começando do zero. O resto é só dinheiro. Não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Tá vendo? Gente, eu falava 18. Porque, Geraldo, o pessoal um dia falou assim, Sofia, como que você chegou lá? Falou, olha, trabalhe 18 horas produtivamente. Não é acordar e ficar acordado, mexendo no celular, ou vendo notícia. Aqui, ó. É você ser produtivo.
É você colocar que vai fazer e fazer. É nessa hora que eu falo do poder de Deus que está na mente. Sim. A mente não dorme. Tá? Porque se dormiu, seu tempo acabou. Sim. Então tá. E o cérebro também não. Então quando você dorme, você consegue trabalhar baseado no último pensamento. Cara, então até para dormir você precisa ter cuidado com aquilo que você fala e pensa, tá? Você não ora, então ora positivamente. Enquanto você dorme, o seu sistema vai funcionar. O seu sistema é poderoso e ele não dorme não, ele cuida de você enquanto você dorme. Tem um livro que diz, durma e fique rico. Sim. Então, porque baseado no que você investiu na hora de dormir. Invista pensamentos positivos e vista coisas que te fortalecem, coisas positivas, fé. E Deus vai coordenar todo o seu sistema e você vai conseguir produzir enquanto dorme. Então, quando você falou 18 horas, você não está errada, não. Eu falo 16, porque para quem quer fazer a conta só fisicamente, ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então, sobraram 16 horas. Então, eu criei meus filhos, inclusive o pai da Sofia. Não vai esquecer mais de mim, gostei disso. Um beijo, Sofia. A minha primogênita, a neta mais a Sofia. E é uma pegada igual você, tá? Linha de frente, quero conhecer faz um pitch de venda melhor que o pai dela e tem 12 anos. Sensacional a menina. E aí, bom, eu sou suspeito, né? Vou, né? Mas ela é boa mesmo. E aí, você... Quando eu falo, você não precisa... de mais de 8 horas para dormir. Eu falo, meus filhos foram criados, tá falando de Sofia para lembrar do meu filho. Meu filho foram criados... Quantos filhos você tem, Rufino? Eu falo, tenho 3, uma princesa e 2 vagabundos. Meus vagabundos começaram a trabalhar muito cedo, com 7, 9 anos, já iam para a empresa. Queriam saber o que eu fazia, onde eu achava dólar. Onde eu achava, onde eu pegava. Eu falei, levanta cedo que o papai vai mostrar para vocês onde é. E levei eles para trabalhar na base, no chão de fábrica. Mas qual que era a intenção minha com relação aos meus filhos? A mesma que os seus pais tiveram com você, que você se tornasse uma boa pessoa. Cara, uma boa pessoa dedicada a 16 horas por dia vai ganhar dinheiro. Meus filhos se tornaram bons empresários, são pessoas sensacionais, mas assim, o maior orgulho que eu tenho é que eles se tornaram como você, uma boa pessoa. Eles se tornaram boas pessoas, passaram isso para os netos, que deram continuidade nesse tipo de energia, de fazer o bem. Então, eu acredito que 16 horas por dia, cara, não vai quebrar ninguém emocionalmente, espiritualmente. Você se dedica. Só que 16 horas por dia dedicado ao propósito de produzir, você vai ganhar dinheiro. Então, cara, e quando você ganhar dinheiro, um cuidado que eu percebi que vocês têm aqui, você tem. Eu sinto no seu abraço, e eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais disso, tá? Não deixar que o seu patrimônio fique maior que você. Sim. Cara, 16 horas por dia você vai ganhar, tá? Você vai ter patrimônio. Sim. Mas a hora que ele começa a passar, a régua começa a passar do ponto, e você usa a inteligência artificial e começa a esquecer a emocional e a espiritual, significa que você está deixando as suas conquistas ficar maior do que o conquistador. Sim. Então, o conquistador é você. Quando as suas conquistas ficam maior que você começa a ficar muito pequeno. Então, cara, levanta. Não seja tão pequeno. Não deixe suas conquistas ficar maior que você. Por isso eu falo, cara, não é o tamanho do seu patrimônio, é o seu tamanho. Não é quanto você tem, é quem você tem. Quando você falou da sua mãe, do seu marido, do time, do sócio, e eles foram chegando, se apresentando, conversando aqui com o Marcelo, aquele abraço, aquele carinho, aquele olhinho brilhando. Sim. Então, isso é quanto você tem. Sim. Eu acho que isso são os valores. Por isso que eu me senti tão em casa. E aqui, quando fala em concreto... Sim. Cara... quando você fala essa coisa do luxo. Do luxo. Isso é luxo. Isso é luxo. As pessoas estão confundindo as coisas. Estão indo para a rede social e mostrando o carro X, o avião Z. Isso é uma insegurança. O luxo de verdade, no meu ponto de vista, é aquilo que você faz de coração sem mostrar para ninguém. É quando você faz com prazer de fazer, de atender. É quando você faz... e fica feliz de ter conseguido fazer alguma coisa pelo outro e atingido o emocional do outro. Porque assim, gente, não dá para você resolver o problema do mundo, mas dá para lembrar o mundo que eles têm poder para resolver. Então, quando você fortalece o outro e ele percebe que agora ele está forte, ele começa a resolver o entorno dele e ele consegue passar aquela energia para mais alguém do lado, é o que você está fazendo. Esse modelo que vocês têm, inclusive de negócio, que traz mais alguém, que traz, que agrega, e você não se sente maior ou menor, você se sente parte. Sim. E você continua fazendo pelo outro. Então, a nossa trajetória é muito parecida. A única diferença
talvez seja o endereço, porque assim, eu reconheço a força da mulher, mas vocês são tão generosas, tão humildes, tão solidárias, que vocês deixam espaço para nós. Então nem essa insegurança nós precisamos ter. Cara, Sim. toca a vida, agradece. A gratidão tem uma força descomunal. A minha maior força está na gratidão e a minha melhor energia, meu maior potencial está na felicidade. E o resto... Sim. Cara, eu trabalho e aí, por consequência, ainda sobe um trocado. Você vê, né, Geraldo? Trabalhar às 16 horas, às 18, feliz. Eu acho que a gente conclui coisas aqui grandes e aí a gente... sabe, o momento, por mais desafio que a gente tenha no dia e tal, a gente leva com mais suavidade. A felicidade aumenta a produtividade. Com certeza, e eu vejo muito isso em você, e o modelo de negócio ele precisa, porque senão as coisas elas perdem o eixo. Tudo que você fizer na vida, você precisa estar bem para aquilo não ficar pesado. Sim. Então, como é que você faz isso? Começa dentro de casa. Aquilo que eu falei pra você, que eu sirvo de manhã um café pra minha opressora. Gente, a opressora é a esposa. Um abraço, Marlene, que eu sigo, eu já sei. 45 anos oprimido e o Fábio, né? Fábio, 21. E o Fábio é o meu sentimento, porque aqui é pesado, hein? Ele fala assim, meu Deus, eu tava falando pra ele, amor, inclusive, eu falei 11 horas, aí quando deu 10 para as 11, ele falou, amor, parabéns que você vai entrevistar o Geraldo, parabéns, porque eu falo que ser host, pra mim, ouvir e aprender é muito grandioso, porque eu já fui, Geraldo, em muitos programas, em muitos podcasts, pra saber como que eu consegui ter resultado na minha idade, nessa questão, sem colocar diminuição de ninguém, porque eu não falo assim, não, eu preciso da ajuda. Eu acho que isso é nobre, é muito nobre. Eu não tô aqui falando assim, nossa, eu quero pagar a conta, não. Eu quero uma pessoa que esteja do meu lado que queira pagar a conta, mas eu posso comprar o prédio. Então eu ensino a mulher isso, são coisas diferentes. Né, querer estar com alguém. Então, eu coloco cada coisa no seu respeito. E aí, quando meu marido falou isso, que ele sabia que era bem importante pra mim, ele falou, nossa, amor, que legal e tal. E aí isso é parceria. Gente, e eu as pessoas se completam. Sim. Olha, essa relação fortalece, porque nós somos bicho. Bicho precisa voltar para casa. A tartaruga faz isso, a baleia, os pássaros, os tubarões vão para Recife de tempo em tempo, que é a casa deles. Olha, então, nós somos o reino animal. É lá em casa que tudo começa a acontecer. Quando tem esse tipo de relacionamento, esse tipo de união, esse tipo de parceria, você sai tão forte de casa e a sua energia se multiplica. Onde você vai, você leva você e sua energia chega primeiro. E a hora que eu cheguei aqui, que eu tive a oportunidade de te dar um abraço, na comunicação eu já vi que era leve. Mas a hora que chega e você conhece a pessoa e você dá um abraço na pessoa, você tem uma energia com uma simplicidade, cara, com uma grandeza assim, de humildade, que eu acho que é o que você tem de melhor e mais forte. As habilidades que você tem prevalece e é legal que você compartilhe isso com mais mulheres, para elas perceberem que é possível você ficar do tamanho que você quiser, se você não perder esse ponto da gratidão, humildade, e aí você trabalha esse ambiente de felicidade nos seus relacionamentos com a vida, com os pais, com a mãe. Esse pacote faz você ficar gigante e ser um ser humano que o mundo está precisando. Nós precisamos resgatar a humanização. E a mulher tem um papel assim, de linha de frente, por conta da grandeza dela e dela ser criadora. Então, na realidade, quando eu vejo pessoas como você motivando outras mulheres, porque, gente, tudo que faz na vida, você está no ramo imobiliário. Deixa eu falar uma coisa para você. No ramo de negócio, qualquer ramo que você tiver, quem decide a compra é uma mulher. Ela que assina, não, ela que influencia. É pior do que assinar, gente. Ela influencia tudo que você fizer na vida. Então, aprenda a ouvir. A primeira porrada que nós tomamos foi quando nós saímos da roça, que era uma vida sensacional, e viemos para São Paulo, e tivemos que nos instalar numa favela, porque o papai não ouviu a minha mãe. Mulher tem 200 sentidos, não tem 6 não, tá? Então, ouça. Aí você vai criar um ambiente tão feliz, e a hora que chegar os filhos também é dela, tá? Não se dúvida.
Então, e aí você vai fortalecer na família e você vai perceber o quanto nós vamos evoluir, melhorar como pessoas, melhorar a humanidade, quando nós entendemos que essa energia depende de Deus, mas quem consegue fazer isso fisicamente é uma mulher. Você falou de a mulher, né? Eu trago a minha comigo a vida inteira, que é minha mãe, porque cordão umbilical só se corta fisicamente. Então, mesmo ela tendo ido embora, ela continua participando, envolvendo, influenciando, porque isso é uma energia que fica, que é a parte de inteligência espiritual. A minha mãe continua colada em mim e ela me fortalece o emocional. O resto eu faço. Aí a tecnologia e a inteligência artificial, isso eu compro. Adorei, eu fiz a Sofia, tá vendo aí, ó, compra. Eu fiz a Sofia justamente para ajudar as pessoas do mercado que não tem um suporte para explicar para um cliente o que é, às vezes, coisas mais complexas de imposto, como fazer. E aí, no primeiro mês, deu 32 milhões de acessos. Agora eu fechei só para os meus alunos, mas é isso daí. Tem ponto, gente, eu contratei uma equipe do Vale do Silício, você compra. Mas, como o Geraldo faz o outro se sentir, isso é incomparável. Isso não tem valor nenhum. Por exemplo, eu falo muito isso no atendimento. Falo, Sofia, como que você faz isso, com aquilo? Eu falo, gente, é muito feio quando vocês perguntam, porque saiu num jornal que eu fiz uma estruturação de uma ilha. Porque pode ser 100 mil ou pode ser 100 milhões. Agora, a pessoa, como eu faço ela se sentir, isso é a venda. Se você coloca uma importância aqui, você é um ser humano medíocre. Para os 100 milhões, você nunca vai chegar aqui, porque primeiro a pessoa ela é um ser humano. E isso, primeiro, é a venda. É como eu faço você se sentir de uma forma genuína, sabe, Geraldo? Porque, por mais que hoje a gente fala tanto em intencionalidade, seu tempo é seu tempo, né? Ninguém vai ficar por aí fazendo nada aleatório, mas não esqueça de ser genuíno, porque isso é sentido. No dia do meu aniversário, eu faço aniversário em agosto. E eu sempre lanço alguma coisa para eu ajudar. Toda a verba dos meus livros e tal vai para o meu instituto para ajudar mulheres que não conseguem se recolocar no mercado. Por isso a gente tem a primeira incorporação feminina. Não é por uma coisa de falar assim, olha, a gente vai fazer isso aqui melhor. Não, é para a gente incluir. Serviço de referência. Sim, porque isso é difícil. Não adianta eu ir lá militar se eu não te ajudar. Se eu não ajudar, você fazer. Incorporação feminina. É. Sensacional. 100%. Gente, ali, aquela foto ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que são mulheres. Tudo tinha que ser incorporado para vocês. Porque o detalhe, a economia de obra, hoje a gente já tem dados de mulheres na parte de acabamento, economiza 18% a 20% de quebra de material. Então, isso é resultado. E aí, meu pai me mandou uma mensagem no dia do meu aniversário. Meu pai tem 84 anos, meu pai e minha mãe não tiveram estudo, eles venceram, né? E meu pai falou, filha, pra mim, o que deu mais certo é eu ver o ser humano que você se tornou. Olha isso. Isso pra mim é sucesso. E aí eu postei isso, né? Eu falei, gente, isso pra mim é luxo. Né? Então, às vezes a pessoa, ela olha, ela quer saber quanto que eu vendi. Eu falei... Não, cara, acho que... adorei aquele negócio ali, o luxo concreto. Então, gente, ao mesmo tempo que dá essa conotação de incorporação e tal, e coisa chique, sim. Mas é muito mais que isso. É muito mais. É a humanização concreta, feita na prática. O que é mesmo? Porque isso daí você ser um filho, todo mundo tem família, todo mundo tem problema, todo mundo tem um monte de coisa. Né? Tem ali o que vai, o que volta. Agora, quando você é um ser humano que se importa, isso é incomparável. Então, as pessoas hoje, quando eu falo de luxo, eu falo assim, para de olhar, ou para você dar o respeito, né? Qual carro você tem, ou se você tá ninja. Mas se preocupe em ser um ser humano bom. Quem você é? Você sabe, Geraldo, que a minha maior negociação que eu já fiz foi indicado por uma pessoa que serviu cafezinho numa academia para mim. Ela nem entendia o que eu fazia, mas um dia ela chegou e falou assim pro patrão dela, olha, você tá falando isso aqui de imóvel? Eu sei que essa pessoa aqui lida com isso, eu não sei o que ela faz. E aí, quando fechou e tal, sabe o que ele me disse? Ele falou assim, Sofia, sabe por que eu fechei com você? E era uma transação de muitos, assim, em euro absurdamente alta. Ele falou, porque quando você foi lançar o seu primeiro livro,
você mandou um kit para ela que eu tinha dado para alguns empresários, igual os press kit que a gente faz, né? Que tem um outro custo, Sei. só que eu levei para os funcionários igual, porque eu falei assim, poxa, essa pessoa fala comigo todo dia, é tão bacana comigo. Que legal. E a pessoa, a mulher dele, emprestou a roupa para ela, porque parecia que ela era num casamento no lançamento do meu livro, de tão especial que era para ela. E ele falou, aquela forma como você tratou ela fez a diferença para mim. Porque você sabe, Geraldo, você pode negociar com quem você quiser, como você quiser. Você não precisa de, às vezes, ninguém. Você liga pro dono mesmo que tem aquilo ali e você compra. Essa é uma realidade, porque você já tá em outro nível. As pessoas, elas, numa mesa de jantar, falar, compra e às vezes nem precisa de um intermediador. Nem precisa. E ele quis fazer isso comigo pela forma como eu tratei ela. Então, eu falo isso sobre vendas, que antes você tem que ser um bom ser humano. Porque ali não foi intencional para aquela negociação. Porque no dia a dia a pessoa vai servir o café e tal. Mas olha como que as coisas voltam. É porque antes de vender qualquer empreendimento, você vendeu você. Então, isso a sua é verdade, importante. a sua energia, a sua espiritualidade. E a pessoa que serviu o café comprou. Sim. E ela revendeu num preço maior ainda, porque aquilo é o prazer de fazer. Quando você faz com prazer, não tem preço. Sim. Então, ela repassou e a outra pessoa comprou. Gente, essa energia precisa circular. Sim. O bem precisa prevalecer. Então, eu acho sensacional. Eu fico muito feliz, assim, até emocionado quando você fala isso, porque eu tive uma passagem, quando eu quebrei, fiquei devendo uns 16 milhões de dólares, só em banco, fora o resto que eu tinha. E eu tinha uma condição de vida muito tranquila. De repente, eu tive que... Meus filhos tiveram que trabalhar de carona com o caseiro. Sabe que reverteu. Em vez de eu investir dinheiro, eu comecei a atrasar a própria luz da empresa. Pagava a primeira luz do telefone. Cortaram alguns telefones. Sim. E aí, quem me ajudou foi alguém lá atrás. Quando eu encontrei sentado na minha calçada, pedindo água, porque ele morava debaixo de um viaduto. Mas eu nunca esperava que aquele... Nunca imaginei, né? Você vai lá atender um andarilho e vai levar água pro cara. E eu fui levar água para poder bater uma meta que eu tenho desde pequenininho. Meta de crescimento humano. Todo dia fazer diferença, impactar e somar na vida de um ser humano. Desde os 8 anos eu faço isso. E eu fui bater minha meta com o cara. Fui buscar água para poder agradar o cara e ser gentil com um ser humano que está sentado na calçada, porque ele não queria entrar dentro da empresa, então ele não ia buscar água. Tinha que levar para ele lá fora. E o cara... Era um cara extraordinário, educado e tal. E eu acabei criando metas diárias com esse cara. Dia sim, dia não, ele ia lá buscar e eu levava água, não deixava nem meus meninos levarem. Meu time, minha equipe tratava ele assim, mas eu falei, não, agora o papel é meu. E eu fazia isso. E peguei afinidade com esse cara, conheci o cara, contei a história da minha mãe, o olhinho dele brilhou, consegui convencer ele a voltar para casa. Porque ele não tinha sentido. Só que a hora que eu fui dar um trabalho, ele me contou que ele tinha um trabalho, ele estava de licença, e teve uma desilusão amorosa e foi morar na rua. Mas na hora que ele me mostrou um telegrama para me convencer que ele tinha um trabalho, que é quando ele veio, e ele me deu um abraço. Mendigo andarilho. Sentado na calçada na empresa aqui na Marginal do Cebolão. Pinheiros com Tietê. Minha empresa fica ali, ele sentado na calçada, ele morava do viaduto do Cebolão, do outro lado. Atravessava a rua, corria risco para buscar água. E eu me relacionei com esse cara e toda hora eu queria pagar um café. Eu falei, não, eu não queria entrar na sua empresa, é muito limpinho, eu estou mal arrumado, eu fico constrangido. Eu falei, poxa, mas tudo bem. Você não quer um café? Não, um dia eu vim pagar um café para o senhor. E um belo dia esse cara aparece sem a mala, sem o galão d'água. Eu falei, cadê o galão? Eu falei, não, hoje eu vim só te dar aquele abraço e te pagar o café se o senhor permitir. Eu falei, porra, então, arrumadinho, entrou na empresa, me pagou o café na nossa lanchonete. A menina da lanchonete até estranhou, ele pagou o café, né? Pagou o café, ficou todo orgulhoso. Eu dei um abraço nele e ele me disse que como a minha mãe foi para mim, eu estava sendo para ele imortal, inesquecível, que eu sabia a vida dele e estava voltando para casa. Aquilo me emocionou ele. Ele me deu o telegrama, só que a hora que ele me deu o telegrama, olha a surpresa. O cidadão era CEO de uma multinacional na área de minério, engenheiro especializado em mina, em explosivos de mina, mas era CEO de uma multinacional, com filiais pelo mundo, mas ele era CEO. E falava 4 línguas fora o português. E teve a desilusão, foi morar na rua porque ele estava de licença. Ele aproveitou um tempo de licença para não querer mais saber da vida e foi morar na rua.
Teve uma baixa emocional e foi amanhã na rua. E ele disse que eu só vi a vida dele, que eu ajudei ele a se encontrar, falando da mãe dele. E eu contei da minha mãe. Mãe não morre, só morre quem é esquecida. Minha mãe me deixou na mente e no coração uma conexão e o umbigo, o cordão umbilical só cortou fisicamente. Minha mãe está comigo. E ela se tornou imortal e inesquecível. Mãe não morre. Mas você precisa construir isso. Como você está fazendo com seus pais? Você constrói em vida. Depois eles se tornam imortais. Só vai a carcaça, eles ficam. Porque nós somos energia e o espírito fica. E a minha mãe ficou comigo. Convenci ele disso, ele se emocionou, voltou para casa e me disse a seguinte frase: agora para mim o senhor é imortal, inesquecível. E foi embora. 2 anos depois eu tive uma situação, tentei comprar uns caminhões numa empresa em Minas, e uma mineradora. E quando eu cheguei lá, eu encontrei o porteiro e eu tratei o porteiro do jeito que você tratou a menina que te serviu o café. Eu dei bom dia e na hora de... E eu precisava fazer minha oferta nos caminhões, eu só podia fazer oferta para pagar de 2 em 2, de 3 em 3. Ele falou: olha, infelizmente, o senhor não pode participar da licitação, porque o senhor precisaria comprar o lote. Eu falei: mas sim, infelizmente. Mas eu agradeci. E ele me ofereceu um café, mas só tinha um copo, eu aceitei o café. Ele passou uma aguinha no copo de plástico dele, me deu e eu tomei. E agradeci e dei um abraço nele. Na hora que eu estou saindo, ele falou: senhor, só vai voltar para São Paulo? Eu falei: se eu veio de São Paulo, é 1.200 quilômetros. Eu falei: eu estou voltando, mas tudo bem, faz parte. Ele falou: você quer saber? O senhor não me contou nada, tá? Entra ali e faz sua oferta. O senhor não me contou que só podia comprar 2 ou 3, entra ali e faz sua oferta. Eu entrei e fiz a oferta. 2 meses depois chegou um telegrama dizendo, um e-mail dizendo que a minha oferta foi aceita. Eu podia pagar os primeiros 2 ou 3 caminhões e ir buscar. Eu paguei os 2 primeiros, 3 e fui buscar. Quando eu cheguei lá, ele disse que não podia tirar de 2 em 3. Tinha que tirar de 10 em 10 o mais rápido possível, porque precisava desocupar o pátio. Eu falei: mas eu só posso pagar. Ele falou: não, a gente sabe. Você vai pagar do jeito que o senhor falou que o senhor pode. Mas o senhor pode tirar tudo. Eu falei: mas como assim? Pegadinha? Não estou entendendo. Ele falou assim: nós também não entendemos, mas está liberado, tá? Suas notas estão prontas. Mas eu estou em recuperação judicial. Eu estou em concordata. Ele falou: a gente sabe disso. Eu falei: cara, posso falar com a pessoa que quer falar com o diretor? Nosso diretor disse que está tudo ok. Eu falei: tá bom. Então eu chamei ele para entender, né? Sim, eu estou feliz da vida, feliz da vida, morrendo de medo de perguntar demais e uma resposta. Mas eu perguntei, né? Eu não vou sair daqui levando os caminhões que eu não paguei, né? Aí chegou o cara, falou: não, só veio o diretor, todo elegante, capacete branco, olhou para mim e falou assim: parabéns, que o senhor faça bons negócios. Eu falei: mas eu vou fazer um negócio extraordinário, mas como é que é isso? Eu não estou entendendo. Ele falou assim: nós também não entendemos. Eu falei: nós? Mas não foi o senhor que liberou? Foi eu? Não, quem sou eu? Quem liberou foi o nosso CEO. Eu falei: nosso CEO? Ele está aí? Quem é? Foi o seu amigo, disse que ele é seu camarada, porque eu chamava o cara de meu camarada. Eu não sabia o nome dele, da calçada. Ele falou assim: meu camarada? É. Ele falou que se o senhor era para falar uma coisa para o senhor, que o senhor ia lembrar dele. Eu falei: quem é? Ele falou que o senhor é imortal, o senhor é inesquecível. Nossa. Eu falei: aquele lá de São Paulo? Ele conheceu o senhor em São Paulo, em algum evento, alguma convenção. Eu pensei que não foi na convenção, não, foi na calçada. Pensei comigo, né? Eu lembro dele, mas eu não lembro, é o fulano de tal. Aí ele falou o nome do cara, mas o nome dele era europeu, então eu não gravei o nome, eu só chamava ele de meu camarada. Ele falou assim: mas ele falou que o senhor não ia lembrar do nome dele, mas ele falou que se falasse que o senhor era imortal, inesquecível, que era o camarada dele, o senhor ia lembrar. Eu lembrei, esse cara, mas ele está aí? Ele falou: não, ele é CEO na Suíça, a matriz fica lá. Olha, gente, olha quem que era? História. O andarilho que se levava água? Eu falei: não, filho, é por isso que eu falo, gente, onde vocês acham que está Deus? Deus estava na minha calçada e eu só levei água. Gente, não regula um copo d'água para ninguém, não. Um pedaço de pão, um sorriso, um abraço, um carinho. Gente. Deus está lá. E tá ligado em você. Você está ajudando, no pior você está atendendo o filho dele, ou ele mesmo. No meu caso, eu acho que era o filho dele, que era ele. Porque é o seguinte: eu nunca mais vi o cara. Olha. Não tenho endereço, não tenho o nome completo. Eu tirei todos os caminhões, paguei, minha empresa cresceu, triplicou de tamanho. E eu nunca mais vi o cidadão. E lá na portaria também não vi mais o porteiro, mas o porteiro que eu dei bom dia foi o cara que... Eu tentei achar o porteiro de novo, mas eu não gravei o nome para agradecer ele. Não achei mais as pessoas. Então por que você não achou? Então você já viu Deus na esquina?
Então, Deus aparece na figura do outro. Sim. Como é que você está se relacionando e tratando o outro? Então, toda vez que eu olho para as pessoas, desde pequenininho, eu consigo observar e ver o Deus que está no outro. Foi o que eu vi com você quando eu cheguei aqui. O prazer de estar aqui. Quando você percebe que aquela pessoa tem Deus no coração, ela já identificou o Deus dela. Então, dá um abraço em Deus. Onde? Está nela. Então, eu tenho uma facilidade em me conectar com o Deus que está no outro. Só que a hora que você faz essa conexão, o outro percebe e tem a mesma visão de você. Sim. Eu falo para você, quando você parar num farol, algum lugar, tiver uma criança, por favor, não diga para ela que você não tem nada para dar, não é verdade. Você tem alguma coisa para dar, dá para ela. Ah, mas eu só tenho dinheiro e ela vai fazer não sei o que com o dinheiro. Ei, não julga não. Dá alguma coisa. Então carrega chocolate, carrega barrinha, cereal, dá alguma coisa para essa criança. Ou dá um sorriso e dá um bom dia, dá um abraço. Por quê? Porque quem garante para você que não é Deus? Sim. Porque o Deus está... Porque filho de Deus é seguro que é. Mas quem garante que ele não está presencialmente através do filho naquela hora? Sim. Foi o que aconteceu comigo e eu acredito que acontece comigo que história em geral. Tempo todo, em todos os lugares que eu vou. Por isso que eu estava contando ali para você no aeroporto, quando o voo me perdeu, é porque eu fui dar um abraço no Deus que estava segurando a vassoura, que era a tiazinha que estava sentada, encostadinha lá no canto, me olhando de longe, com o olhinho brilhando, e o voo me perdeu, mas eu não perdi o abraço divino. Eu fui abraçar a pessoa. Então eu acredito que nós podemos todos os dias fazer o que você vem fazendo. Sim. Que é assim, cara, você não tem patrimônio, você não tem um parceiro que já tem renda, que já tem estrutura, e você agora está procurando fazer um podcast, fazer empreendimentos, fazer coisas ligadas para fortalecer a mulher. Olha a visão sua, você fortalecer quem vai trazer a humanização, que são as mulheres. Fortalece a mulher que ela consegue fortalecer o resto, a família. A família é a base, o pilar e o alicerce da família são as mulheres. Se você fortalecer a mulher, você fortaleceu a base. Quando você fala de concreto, a base. Sim. Então, gente, não é esse concreto que eu estou falando de pedra e cimento, não. Eu estou falando de família, a base. Concreto. Então, se você fortalece o concreto, você consegue levantar o edifício, do tamanho que você quiser, se a base for forte. A base chama-se família e o pilar e o alicerce são as mulheres. Então, eu acho sensacional quando você fala de luxo concreto. O luxo chama-se felicidade, gratidão, união, conexão, relacionamento, espiritualidade. Isso é luxo e é acessível a qualquer um de nós. Sim. E o concreto, a base. Qual que é a base? A família. Ali começa o luxo. Começa a construir luxo. Em cima do concreto você constrói o luxo. Quantos andares você quiser. Se você for forte na base. A base chama-se concreto. E o luxo são seus valores. Quais são os nossos valores, né? Sim. Olha, a fé, a nossa ética. Eu vejo que a vida online, ela é forte por longo tempo se o seu offline for de verdade. Tem que ser verdade. Sabe o que eu costumo ver, Sofia? Ninguém engana ninguém. Não. A relação que você tem com a criança... Aliás, a falar de criança... Na criança você testa se você é de verdade ou não, porque se ela não sorrir pra você, é porque você tá fazendo média. Se ela sorrir, é porque você tá sendo verdadeiro. Verdade. Você não engana uma criança de 2 anos. Então, cara, seja verdadeiro, porque essa criança tá dentro de cada um de nós. Essa relação é necessária. E olha a importância que tem de você se medir quem é você através da criança. Esse ser humano, criança, é o Deus puro. É o único ser humano capaz de influenciar a cabeça de quem manda no mundo, que são as mulheres, tá? As mulheres comandam o mundo, ou comanda quem acha que comanda. Elas influenciam o mundo, tá? E o único ser humano que tem poder para influenciar uma mulher é uma criança. Como é que você está lidando com as crianças? Como é que você está lidando com esse Deus puro que tem um poder superior ao da mulher, que é de influenciar a própria mulher? Então, gente, são tão simples, são valores. São valores. Sabe, Geraldo, um ponto muito importante que eu compartilhei há muitos anos atrás só, que quando eu fui... fazer gestão, eu comecei a fazer gestão muito nova, eu me inscrevi para eu ser voluntária no Hospital de Câncer Infantil. Ah, que bênção! Porque eu falei, se eu desenvolver como ser humano, eu vou ser uma melhor gestora. E eu fiquei 10 anos, Geraldo, fazendo esse trabalho como voluntária no Hospital de Câncer Infantil. E para quem está assistindo... A gente, assim, eu só parei esses 10 anos porque teve uma situação que a gente perdeu uma criança e que eu fiquei muito mal. Assim, foi muito difícil para mim.
né? E criança, enfim. E aí meu marido falou assim, não vai dar para você voltar e ficar uma semana chorando, porque aí não tá, né? Já tava fazendo, porque é muito difícil. Nós somos emocionais, né? Muito difícil. É fácil você se perder lá. E aí, e eu sempre falo isso, se você pode... E eu não tinha a condição que eu tinha hoje, no período que eu fiz isso, mas eu já podia dar o meu tempo. Então, eu ia lá de quinta-feira por 2 horas na hora do meu almoço para eu ajudar as crianças. Então, era brincar, era colocar o narizinho de palhaço. E aí eu sempre levava uma caixinha assim e falava uma carta para Deus. E pedia para eles escreverem, não tem aquele filme? Sim! E eles pediam coisas, né? Um pirulito, não sei o quê. E aí eu pedia para os pais se eu podia levar na outra semana. Então, eu fiz isso durante 10 anos. Nossa! Porque às vezes não é nada. Às vezes eu ia e pedia pro pessoal no trabalho, eu vou lá no hospital amanhã. Aí eu li as cartinhas. E aí teve uma criancinha, ela tinha 5 anos. E ela pediu um cabelo igual ao meu. E nenhum ano tinha tido aquilo. Geralmente era doce, né? E aí eu pedi pra mãe se eu podia levar uma peruca. E aí eu comprei. Quando eu cheguei lá, ela já tinha ido. E por conta disso eu falei, nossa, foi muito difícil, né? Nossa. E eu falo isso para as pessoas agradecerem muito a saúde, agradecerem. E eu me tornei um ser humano muito melhor. Porque eu agradecia coisas que talvez eu não daria tanto valor. Sabe? Então, para você que às vezes tá aí, que eu quero performance, eu quero os milhões, eu quero, né, eu quero ser, né, sou a única mulher conselheira em Singapura, na maior construtora da Ásia, um dos homens mais ricos do mundo é dono dessa construtora. Mas eu falo que se o seu pilar não for concreto, você não chega ali. Então, não comece invertendo, que às vezes você vai ser uma pessoa pobre que só tem dinheiro. Né? Então não seja essa pessoa. Tá cheio deles. Né? E por isso que eu me conecto tanto com você, por isso que eu fico tão feliz, porque o luxo, que já é a última pergunta que eu faço aos meus convidados. Ela tá falando de luxo, vocês perceberam? Isso é luxo. Isso é luxo. E ela tá falando de outra coisa que eu falei no começo aqui. Isso é copo cheio, tá? Sim, sim. Isso é copo não meio cheio, é muito cheio. Muito. Por isso que eu falo, você tem o copo. O que você tá pondo nele? Ela encheu um copo, tá? E me enche os olhos d'água, porque assim, cara, todos nós podemos fazer isso, tá? Sim. Com todo dia, todo mundo. Você não precisa ficar, você fazer exatamente o que ela falou. Pode copiar de outras formas. Sim. Você pode fazer isso para alguém que acabou de servir o café. Eu tô falando para você o seguinte, você faz uma incorporação, faz um negócio e chega um cara que é um investidor que vai te comprar o lote daquilo. Sim. Porque ele enxergou o tamanho da oportunidade. E ele vai fazer. E aí você fala, puxa, eu pedi para Deus hoje que eu ia arrebentar minha meta e tal. E olha que interessante, Deus aparece. Uhum. Como apareceu aqui para nós agora há pouco. Ele vem com a bandeja, 2 copinhos d'água e 2 cafezinhos. Sim. Você está tão ligado no CEO, no CFO, que vai fazer o negócio, no presidente, que você esqueceu de olhar para Deus do lado. Uhum. Você vê que a hora que ela chegou aqui, eu dei um abraço nela, porque eu falei, cara, eu estou num ambiente sensacional e Deus apareceu. Ainda me serviu um café. Você vê? Eu dei um abraço em Deus. Gente, nós precisamos buscar isso. Isso que você faz, eu chamo copo meio cheio, e é realmente o que a gente pode chamar de luxo. Sim. Todos nós podemos e devemos viver no luxo. Sim. Mas o luxo não é coisas materiais, não é aquilo que você compra, é justamente aquilo que você não pode comprar. Você precisa adquirir, precisa fazer, precisa construir. Então, você constrói luxo. Eu acho isso extraordinário. Então, quem constrói luxo, depois constrói qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Então, acho que as coisas, os empreendimentos que você faz, as torres que vocês levantam, essas coisas gigantes, esse troço bonito que eu tô aqui, então, isso você constrói. Mas isso aqui é luxo? Não, isso é coisas. Coisas confortáveis, etc. Sim. Sensacional. Então, conquistada com luxo, que você traz de coração, que você traz na espiritualidade, na bondade, na grandeza humana. Você é um grande ser humano, parabéns. Obrigada, Geraldo. E a última pergunta é o que é luxo para o Geraldo? Você já respondeu, mas o luxo... Luxo para mim é tudo que você está me contando e que até me emociona, né? Como é que um ser humano consegue perceber? Eu gostaria que mais seres humanos como você percebessem o que é luxo. Filho, como é que é? Do lixo ao luxo? Lixo?
Ah, mas você cantava latino lixo. Lixo, é que quando você fala lixo, é meio pejorativo, né? Então, para mim, aquilo era um paraíso. Você vê uma palavrinha só que muda de um por outro. Aquilo já era o luxo, porque aquilo me dava oportunidade, me gerava até o alimento, eu tirava de lá. Então, assim, cara, aquilo já era um luxo para mim, era o ponto de vista. Luxo e lixo é o seu ponto de vista. Então, na realidade, o luxo eu tive a vida inteira. Se eu tivesse que voltar lá atrás, voltar do lixo, não. Se eu tivesse poder para voltar, por isso eu valorizo cada segundo que eu vivo. Porque se eu tivesse poder para voltar, eu voltava para o maior luxo da minha vida, que era ter 7 anos de volta e ter a mãe. Você veja. Não tem e luxo não há riqueza que faça isso. Não tem conquista zero, material, conquista, todas as outras conquistas não substituem a minha melhor versão, a minha melhor performance, que era ter 7 anos, ter uma família em volta, ter uma alegria na mesa, um grau máximo de felicidade e ter alguém para eu ter a sensação de segurança para eu chamar de mãe fisicamente. Eu continuo chamando, mas hoje eu não tenho fisicamente, mas eu construí essa relação até os 7,5. Então eu continuo tendo espiritualmente. Mas, cara, se você ainda tem fisicamente, zela por isso. Faz igual a Sofia. Ela falou da mãe, o olhinho dela brilha. Cara, quais são os nossos valores? O que você está construindo aqui? Você tem medo da morte? Então, cara, não tenha medo da morte não, porque só tem medo da morte quem tem dívida com a vida, quem não tem essa situação de se relacionar com os pais, de pegar mentoria a partir da mãe e do ajudante dela que é o pai. Esse par é que fortalece você, porque você nasceu de lá. Volta para lá, conecta de novo, esquece o cordão umbilical físico, conecta o espiritual, o emocional e você resgata seus valores e se torna forte de dentro para fora. Isso é um luxo que você, cara, que você não tem noção, só que ele é acessível. É o maior luxo que o planeta pode te oferecer e ele é acessível a cada um de nós. Eu vivi no luxo. Eu tenho luxo desde que eu nasci. Então, na realidade, quando você fala luxo concreto, então, eu tenho o luxo concreto. Eu tenho a base, que é a família, que eu chamo de concreto. Unidos, abençoados, fortalecidos a partir da mãe e do pai, e continuou forte. Essa é a base, esse é o concreto. E eu tenho esse luxo, que é essa espiritualidade, esse prazer de viver, essa felicidade, que reflete naquilo que você é. Então, para mim, você é a representação do luxo. Olha, eu não sei nem de verdade, assim, que honra pra mim, Geraldo, porque pra mim, você é isso que eu acredito de luxo. Ai, que sensação. Porque até na forma como você me respondeu, eu ainda falei assim pra mim que, gente, eu tão pequenininha, olha, uma pessoa tão importante como me responde, como você pode mudar a vida de alguém, o dia de alguém. Né? E você nem me conhecia. Cara, mas eu conheço a energia. A hora que eu falei com você, a impressão que dá, que nós estamos conectados, eu falei. E assim, cara. Mas, muito obrigado. Mas não tinha visto, nunca cheguei perto. Mas você sente. Porque, gente, a energia sua chega do outro lado do universo, do planeta, tá? Então, quando eu falei com a Sofia, o meu filho falou da Sofia, aquilo já veio em mim. Então, isso é energia. A gente acha. Ela ter carinho por mim, a energia dela chegou lá. E a hora que eu respondi com a energia que chegou. Você não precisa estar convivendo com ninguém fisicamente. Você vai perceber quando a pessoa te quer bem. Então, queira bem o outro. Então, eu acredito que essa sinergia nossa é imortal, inesquecível. Para mim, você já é uma pessoa inesquecível. Obrigada, muito prazer estar com você. E assim, e o que você está fazendo pela humanidade? Porque nós precisamos levar para as pessoas conteúdos. Eu vou te levar um conteúdo e um processo digital que vai melhorar o seu negócio. Então, isso eu não sei fazer, tá? Mas a gente está produzindo aqui conteúdo que, quando você olhar para dentro, se você tiver humildade de assistir esse podcast, compartilhar com mais alguém, você vai ajudar mais alguém. E quando você olhar para dentro, você vai ver o gigante que está dentro de cada um de nós. Nosso objetivo é levar para você esse conteúdo, esse método que vai fazer você fazer com simplicidade e resgatar a humanização. Vai ser um ser humano melhor. E aí você vai encontrar a espiritualidade, você vai encontrar a força espiritual, a força emocional, e aí você vai ter pique e felicidade para produzir mais 16 horas por dia e vai conquistar o material. E o material compra a inteligência artificial. Geraldo, olha o quanto que é um ponto importante, que é o que eu falo tanto. O luxo, você nunca esquece como alguém te fez sentir. E é numa resposta, é num sorriso, é num olhar.
Isso é Ninguém muito engana valoroso. ninguém. Não. E para mim, eu agradeço sim muito, porque para mim é uma aula, tudo que você contribui, tudo que você ensina no empreendedorismo, na fé, no que é possível, independente de onde você veio, é tudo que eu acredito e você é uma inspiração, né? E que a gente possa compartilhar mesmo que é o verdadeiro luxo, que é como nós fazemos o outro se sentir na nossa presença. E você é isso, pra mim. Então eu queria que você deixasse, a gente vai deixar aqui todas as suas redes, mas como que faz pra te encontrar? Todo mundo já te conhece, mas... Mas você sabe que é sempre bom conhecer uma pessoa, e quando a pessoa te conhece, ela sabe de verdade quem você é. Sim. Quando ela olha pra você, e a energia chega aí, tá? Sim, Vocês não vão se enganar. Porque eu só falo daquilo que eu faço, então eu não corro risco de estar exposto, eu não separo as pessoas, eu não fico esse papo de preto, branco, rico, pobre, menina, menino, gay, não gay, esquerda, direita. Não, ser humano, todos filhos da mesma energia, todos filhos do mesmo pai, chamado Deus, tudo obra de arte desse artista sensacional que tem 8 bilhões de obras, chamado Deus. Então, cara, cuida do seu irmão, você não quer agradar o pai? Sim. Cuida do filho. Vamos aprender a conviver com os diferentes, se relacionar melhor entre as pessoas. Para mim, você é a representação de uma pessoa que pode fazer diferença, impactar, somar, influenciar outras pessoas, outras mulheres. Para que vocês, mulheres, entendam a importância que tem o trabalho da Sofia, que você continue multiplicando isso, compartilhando essa energia, esse método que é fazer você olhar para dentro, conectar com o seu emocional, com a inteligência emocional, inteligência espiritual, se fortalecerem, porque vocês têm um poder gigante, usar esse poder para influenciar. Nós temos um mundo melhor, uma sociedade mais estável. Cara, nós vamos melhorar a vida das pessoas e, por consequência, vamos ser mais felizes no tempo que nós temos aqui. Não é só o tempo aqui desse podcast, não. O nosso tempo acaba. E nós não sabemos quantos segundos nós temos. Então nós podemos nos transformar em ser humano melhor a partir desse bate-papo. Quando você sair daqui, não é regime não que você muda segunda-feira, tá? Muda aqui, ó. Sim. Comece a olhar para dentro e você vai descobrir o gigante, um Deus que está dentro de cada um de nós. Geraldo, muito obrigada. Eu agradeço, mesmo. Carinho. E para você que acompanhou até aqui, gente, compartilhe o máximo possível, porque além de ser uma aula, é uma aula de você entender como que você pode se colocar no centro e a outra pessoa na sua importância, de você ser uma pessoa genuína, de você ser uma pessoa verdadeira, porque esse é o verdadeiro luxo. Geraldo, isso é um luxo. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Deus abençoe, Amém. gente. Tchau, tchau. Sinta-se abraçado, você vai ver que a energia chega aí.